Antes de nós nos aprofundarmos nessa ideia da história da igreja, nós temos que entender algumas premissas. Por isso que eu comentei sobre a eternidade de Cristo e a eternidade da concepção da igreja de Cristo. Agora, nesse momento, eu quero trabalhar com vocês a ideia do que é a igreja. Vamos parar para pensar um pouquinho. Se eu retirasse os bancos da igreja, ela seria a mesma? E se por acaso eu tirasse o hino que nós estamos ouvindo aqui do Cris, a igreja seria a mesma? Se eu arrancasse o pastor da igreja, ela seria a mesma? E se por fim eu retirasse o templo da igreja, seria a mesma? Para o cristão, lá do primeiro século, a resposta seria sim. Seria a mesma igreja. Por quê? Eles viviam numa expectativa e numa realidade completamente diferente da nossa. Para isso, eu quero levá-los agora ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículos de número 46 e 47. Olha o que diz os versículos. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Olha que interessante. Os cristãos primitivos não abandonaram, de certa forma, a sua dedicação ao templo judeu. E partindo o pão em casa, simbolizando o que, gente? A comunhão. Eles comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. De que maneira? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eles davam testemunho, olha só que interessante, eles cumpriam as suas obrigações, viviam em comunhão, eram vistos como pessoas diferentes pela sociedade. E olha só que interessante, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O cristão primitivo, ele tinha uma preocupação de se manter atrelado e ligado a Deus. Eles acreditavam, é interessante porque eles acreditavam muito, eles eram muito apegados na segunda volta de Cristo, que Cristo voltaria nos dias deles. Então eles abdicaram de todos os bens, eles abdicavam praticamente de tudo e se dedicavam exclusivamente à obra do Senhor. Ou, de outras palavras, eles não se apegavam às coisas materiais, às coisas, vamos chamar assim, deste século, usando um pouquinho do evangeliquez, às coisas deste século, mas se apegavam às coisas de Deus. Eles viviam de uma maneira diferente. Então eles não se importavam se tinha uma cadeira para sentar, se quem ia pregar era X ou era Y, se teria um louvor bacana, alegre, eles não tinham essa expectativa. Já os cristãos desse presente século, em sua grande maioria, muitos de nós temos a igreja como o termo igreja como um espaço físico, restrito ao espaço físico, um lugar onde nós fazemos a nossa reunião semanal ou dominical, do qual assim uma grande maioria vai comparecer nesses ambientes, talvez por uma obrigação, talvez porque tem uma imposição de alguém ou está devendo para alguém e acaba tendo que ir lá. Talvez ele venha simplesmente porque ele quer a cesta básica. Coisas desse tipo. Na atualidade nós esquecemos do real significado de congregar, de estar. O que é igreja na sua essência? O que é igreja na verdade? Nós simplesmente vamos à igreja, nós chegamos à igreja muitas vezes para suprir os nossos prazeres. E nós fazemos de Deus, que é Senhor, a um Deus que é servo. Eu até estou trabalhando num estudo em cima disso, né? Filhos do servo. Por quê? Muitas vezes nós colocamos esse Deus simplesmente como um mero serviçal nosso, alguém que vai suprir as nossas necessidades e nos agradar. Nós vamos ser pessoas que temos que ser agradadas por Deus e hoje não é algo totalmente contrário da concepção da igreja do primeiro século. Então, por isso que eu estou batendo nesse momento agora, o que é igreja para você? O que é ser cristão verdadeiramente para você? É você servir a Deus, é você adorar a Deus pelo que Ele é, ou você está vindo simplesmente para fazer parte de um grupo, porque a menininha bonitinha está aí, ou simplesmente você vem por aquilo que Deus pode fazer por você. Então você tem que ter essa consciência e essa concepção do que é igreja. Não estou dizendo que a igreja primitiva não tinha os seus problemas, eles tinham problemas.
Existiam alguns problemas com eles, eles tinham os problemas da apostasia, das heresias, as divisões que ocorreram, tá? Então eles tinham problemas também, mas o foco central deles era Deus, por aquilo que Ele é, tá ok? Então fica essa pergunta para você, nessa segunda parte, o que é a igreja para você? O que ela representa para você?